as the sun rises, she opens up her hazel, beautiful eyes and begins. Her baby cries. She picks him up and tells him beautiful lies again. She come from the favela, hills of Santa Teresa, underneath the Redeemer, and the sun in the sky. She come from the favela, ask me I beleza, underneath the Redeemer, where the hills come alive. She works the favela night. Pessoal, boa noite, tudo bem? Hoje a gente estreia o nosso canal de webinars. A gente tinha projetado no final do ano passado, esse ano em algum momento lançar a nossa série de podcasts. Isso estava ali no forno e agora com o Covid-19 ou coronavírus, a gente acabou tirando a ideia do papel, mas transformando ela em webinar, em vez de transformar em podcast. Para quem não me conhece, sou Fábio, sou cofundador e CEO da Hubify. A Hubify é uma agência de marketing digital, a gente trabalha performance, trabalha inbound, e a gente gosta de trabalhar olhando para números, os números dentro de projetos customizados de longo prazo, dizendo ali qual que é o melhor caminho. Para estrear o nosso canal aqui hoje, a gente convidou o Rodrigo. O Rodrigo, ele é co-founder da Suprevida. A Suprevida é um portal de conteúdo e e-commerce de produtos ali relacionados à saúde, produtos hospitalares. Mas, para mim, eu trago aqui um sentimento especial pelo Rodrigo. Para o Rodrigo, para quem não sabe, ele foi o meu último chefe antes de eu começar a empreender ali em 2013, 2012, né? Eu sou advogado de formação. Acho que não foi tão bom então, né, Fabio? Oi? Não foi tão bom então, né? Você trocou Foi advocacia, pô. Eu confesso que depois que eu fui empreender, eu comecei a entender muito mais as tuas decisões, a tua postura. Tá desse lado aqui agora, fica muito mais claro qual é o tamanho do desafio, da dificuldade que é empreender, né? Então, para mim, é uma honra muito grande a gente poder voltar a trabalhar juntos e poder inaugurar a nossa série de webinars com você, até porque o convite também veio porque é um grande case de sucesso. O trabalho feito para a Hubify com a Suprevida é um grande case, e a provocação sobre o fator sorte porque hoje é fácil as pessoas olharem de fora e falar, mas eles tiveram sorte porque a Suprevida estava no lugar certo na hora certa. Porém, é um trabalho que começou lá em meados de 2018, a Hubify entrou em ação só em 2019, teve muita coisa acontecendo para que eles aproveitassem essa oportunidade que a crise gerou. Antes da gente começar a falar da oportunidade em si, queria que o Rodrigo se apresentasse. O webinar vai ser um bate-papo, é assim que a gente quer trabalhar essa série, é uma conversa mesmo entre amigos que tem a ver com empreendedorismo, decisão, análise de risco e, claro, marketing digital. Rodrigo, por favor, se apresente e conta um pouquinho aí também da Suprevida. Olá, pessoal. Oi, Fabio, Tainá. Para mim é muito legal a gente ter voltado a trabalhar junto também. Você sabe que nessa jornada eu estou aprendendo, né? Porque eu entrei nesse mundo da internet mais tarde, então estou aprendendo com você, então está sendo bem legal a gente virar as posições aí. Eu já te falei isso. A Suprevida, ela tem como objetivo atender as pessoas que têm necessidades de saúde em casa. Partiu da ideia de que quando você vai para casa, né, saiu de uma consulta médica, ou saiu do hospital, chega em casa, muitas vezes a sua vida está diferente porque aconteceu alguma coisa, você ficou sabendo de alguma coisa, e isso vai afetar a sua casa e a sua dinâmica de vida, e você vai precisar de informação, vai precisar comprar produtos diferentes que você não está acostumado, talvez, e eventualmente precisar de cuidados também em casa, que não são os que você está acostumado a procurar.
e o nosso objetivo é trazer isso tudo para a pessoa ter uma vida legal em casa, viver bem, e ao mesmo tempo ajudar o sistema de saúde, evitando que as pessoas vão ao hospital, né? Então tem muita coisa que a pessoa pode viver bem em casa sem ir para o hospital, desde que ela tenha os acessos corretos. Então a ideia é essa. Eu estou no setor de saúde já tem 20 anos aí como advogado, consultor. O outro fundador da Supervida é o Fernando. Ele tem 40 anos já de setor de saúde. Então um empreendimento, vamos dizer assim, é uma startup jovem de gente madura no setor, né? Então a gente está tendo essa oportunidade de aprender e de criar uma coisa usando conhecimentos que a gente já tinha, mas aprendendo uma série de coisas novas, o que está sendo bem bacana. Inclusive, vocês estavam trabalhando ali de dentro do HC, se eu estou enganado. Pois é, a Supervida ela ficava no Inova HC, que é uma iniciativa da Distrito com o Hospital das Clínicas para gerar inovação. E a gente estava lá dentro, no hub, trabalhando, né? O ecossistema tem lá um espaço de coworking. E aí, de repente, começou essa história do Covid, foi piorando, piorando, e uma hora o pessoal do HC solicitou o espaço e a gente precisou sair correndo ali às pressas. A Distrito alocou a gente num outro prédio, mas aí depois veio a quarentena total e a gente está hoje num outro espaço, trabalhando um pouco em esquema de revezamento, mas a gente ainda tem se encontrado porque, de outro lado, a nossa demanda explodiu, né? E aí, com isso, gera uma série de desafios operacionais, de tecnologia, um monte de coisa que a gente achava que ia acontecer mais aos poucos, aconteceu tudo de uma vez, e muita demanda, muita gente precisando de informação. A gente tem um trabalho aí grande de manter as pessoas informadas. Então, assim, com todos os cuidados, importante, gente, manter os cuidados. A gente tá na lista do como serviço essencial, né, no decreto serviços de comércio eletrônico de itens para a saúde fazem parte da exceção da quarentena, porque é serviço essencial, e tem sido mesmo, porque a gente tem atendido muita gente que está em casa, então a gente está aí trabalhando para atender as pessoas. Legal. Inclusive, você comentou que dos motivos ali, uma das dores que vocês queriam resolver é justamente evitar que as pessoas fossem até os hospitais, os centros de saúde. Porque evitar, sempre que possível, ir ao hospital já era uma verdade antes de Covid, né? Sim. Na verdade, assim, né? Evitar o hospital não é a pessoa ficar ruim em casa, né? Na Sim. verdade, é evitar o que motiva ela ao hospital, ou seja, que a Aham. pessoa consiga viver bem, lidar bem com aquele momento de saúde que ela tem, né? E Uhum. ter os acessos necessários para ter uma vida legal, manter a saúde e se recuperar, porque às vezes, quando a pessoa não tem os acessos adequados, a informação adequada, ela piora em casa. E aí, quando ela piora em casa ou se sente insegura em casa, ela vai para o hospital. Entra no hospital no pronto atendimento, que não é feito para isso. Ele é feito Uhum. para situações agudas. Ela não é bem tratada e, ao mesmo tempo, ela gera um custo para o sistema de saúde, porque o pronto-socorro está preparado para lidar com, sei lá, você tomar um tiro, com todo tipo de coisa urgente. Uhum. Então, é uma estrutura cara, que não tem que ser engargalada, né? Uhum. Então, a nossa ideia é gerar isso e também ter um conceito de empoderamento do paciente, né? O que a gente busca é ofertar na internet maneiras da pessoa se cuidar, né? Então, Uhum. eu consigo entrar lá, buscar informação, entender um pouco melhor o que está acontecendo comigo, como é que eu posso me virar com aquela situação, ou minha família, meu familiar. E aí eu encontro os produtos que eu preciso comprar para cuidar da minha saúde. Se eu precisar de um enfermeiro, um nutricionista, alguém para ir na minha casa, ou eu ir num consultório, eu encontro de uma maneira estruturada. Então, com isso, eu me torno mais autônomo, né? Eu me empodero daquele momento da minha saúde. Isso é bom para o tratamento, porque eu sei melhor do que ninguém o que está acontecendo comigo, né? Lógico que quando eu não souber, eu preciso ir ao médico, mas no básico eu consigo me entender melhor com aquela situação, e eu tenho uma condição de saúde melhor ao longo do tempo, então eu vivo melhor também. Perfeito.
A gente viralizou um pouco até o vídeo do Bill Gates, há, acho que 3 ou 4 anos, no TED, falando que o grande problema, a grande ameaça à humanidade era a gente vir a sofrer uma pandemia igual a essa por conta de um vírus. Agora fica fácil todo mundo resgatar esse vídeo, mas você que trabalha no segmento, isso já era uma preocupação geral desse segmento de saúde? Você já viu o sistema de saúde se movimentando para esse lado? Na verdade, isso já é um fato, né? No fundo, quando ele falou isso, ele não estava falando novidade, porque a gente já teve a gripe espanhola, surto de sarampo, surto de rubéola, gripe aviária, SARS. Então, assim, periodicamente, a gente tem esse tipo de situação no mundo. Pólio, no Brasil, era uma coisa horrorosa. Então, assim, a gente tem esse tipo de situação. Algumas a gente mitiga com vacina, outras a gente mitiga com as pessoas pegando mesmo e se imunizando, né? E periodicamente isso acontece com influenza. Todo ano a gente tem um surto de influenza. Então, no fundo, ele não falou uma coisa assim, uma super novidade. A gente está tendo uma crise agora que tem algumas características um pouco diferentes, né? A contaminação é rápida, mas também não é uma contaminação pior do que o sarampo, por exemplo. O que a gente está tendo de crise é muito mais um gargalo nos sistemas de saúde, né? No fundo, os sistemas de saúde, eles estão maltratados, né? Aqui no Brasil, os hospitais, o sistema público, as santas casas, já eram deficitárias. Então, essa temporada desse resfriado que se agrava, que é a Covid, ele só está explicitando. Então, a conduta do afastamento social, ela não é por causa do vírus, que ele não é mais grave do que outros. É muito mais para a gente ajudar o sistema de saúde a não engargalar. Porque se todo mundo for ao mesmo tempo, embora seja pouca gente, se a gente for ver, óbvio que é muito triste para quem passa pela situação, mas se a gente for ver em termos epidemiológicos e estatísticos, a mortalidade é baixa comparado com outras coisas. Só que se todo mundo for para o hospital ao mesmo tempo, não vai ter hospital para todo mundo. E é um problema crônico. Quem acompanha, né, pessoas que precisam do sistema de saúde pública, tal, sabe o quanto é cruel, quanto falta, quanto demora, mas isso é crônico, então ninguém percebe muito. Como agora agudizou, porque aconteceu com todo mundo ao mesmo tempo, ficou explícito. Então, é muito mais uma crise do sistema de saúde do que, nossa, um vírus terrível que surgiu. Isso surge mesmo periodicamente. Legal. Falando de Supervida, né? Eu vejo que vocês têm 3 atuações fortes de maneiras complementares, né? Primeiro, a questão de conteúdo de qualidade, né? Então, para toda pessoa que precisa, por algum motivo, de algum serviço de saúde, estar bem informado, ser curioso, até porque hoje as pessoas procuram tudo no Google. Então, acho que essa foi uma das primeiras e principais preocupações de vocês, né? Como é que eu posso ajudar as pessoas a entender contexto? Então, primeira coisa, o portal de conteúdo. Segundo, é a venda do serviço, do produto, perdão. As pessoas poderem receber em casa produtos hospitalares com uma boa qualidade, numa velocidade legal, com boa qualidade, com um preço também acessível. E o terceiro, que eu acho que é uma frente que vocês estão cada vez mais trabalhando, que é a questão de como se fosse um menu de profissionais, né, que atendem em casa, né? Que é algo que eu acho que vocês estão começando a intensificar e pode evoluir, inclusive, para a telemedicina, né? Eu queria que você contasse um pouquinho a complementaridade desse serviço. A gente vem do setor saúde, né? Então, a nossa visão, ela começa na saúde, não na tecnologia, né? Então, a gente começou vendo o problema de saúde e depois aplicou tecnologia nele, né? O cuidado da saúde, o autocuidado ou o cuidado de uma outra pessoa, ele começa na informação, né? Então, você precisa conseguir, e não só quem acha que precisa de saúde, todo mundo precisa de saúde, né? De quando a gente nasce até quando a gente morre, a gente precisa de saúde. Eu posso ter uma condição conhecida ou desconhecida, mas o ideal é que eu tenha uma boa informação, que eu saiba fazer a minha prevenção e que eu saiba reconhecer algum tipo de sintoma, alguma coisa que não está legal para eu ir ao médico. Depois, eu tenho os meus cuidados do dia a dia,
que quanto mais bem informado eu tiver, por exemplo, claro, que a gente está tendo é a história do Covid. Poxa, tem que lavar a mão, você não pode ficar encostando em todo mundo, ficar falando perto, tal. Isso aí sempre foi uma medida preventiva para sempre. Só que a gente só está tomando consciência agora. Provavelmente a gente daqui para frente vai ter mais cuidado com essas coisas. Chegar em casa, lavar a mão, tal. Então assim, é uma informação que faz com que eu consiga cuidar melhor da minha saúde, preventivamente. Como tem essa, tem milhares sobre nutrição, sobre exercício, sobre tomar sol, sobre um monte de coisa. E quando eu tenho uma condição de saúde, mais agudo fica isso, né? Então, nossa primeira ideia foi, vamos dar bastante informação que às vezes ela está sigilada, né? Ela é uma informação que é muito óbvia para quem é do setor de saúde, mas não é para a população em geral, ou porque não é compartilhada, ou porque é uma linguagem muito técnica, a pessoa tem dificuldade de absorver. Então, a gente procurou trazer essa informação que está dentro do setor saúde de uma maneira clara para as pessoas, mas com referência científica, com segurança, né? Então, foi a primeira visão que a gente teve. Aí a gente pensou, bom, tudo bem, mas aí a pessoa ela tem informação, e aí? Ela pode precisar de alguma coisa baseada nessa informação. Então, essa coisa podem ser produtos, e existe um monte de produtos para a pessoa viver de uma maneira mais confortável, mesmo com uma condição de saúde. E hoje esses produtos também acabam tendo baixa acessibilidade, porque o varejo offline, que são as casas cirúrgicas, é muito ruim, muito pouco disponível, funciona só em horário comercial, tem pouco estoque, isso São Paulo, né? Brasil é muito pior. E também cuidados, eu posso precisar de cuidados, e esses cuidados, antes da gente, a pessoa ficava de uma maneira totalmente desestruturada, por indicação, sem saber direito como e tal. Então, a nossa ideia foi dar esse acesso completo e, com isso, ajudar a saúde das pessoas a melhorar. E é lógico que conteúdo, né? Aí estou entrando na sua praia aí, né, Fábio? Conteúdo, ele traz tráfego, né, para a gente, ou seja, as pessoas conhecem a Supervida, e traz também credibilidade para a marca, porque se a gente está falando coisas boas, a pessoa ela passa a acreditar. Se a gente garante aquilo que a gente está propondo, essa credibilidade se sustenta, né? Então, também uma coisa que a gente, por vir do setor e por uma preocupação muito grande que a gente tem, todos os nossos fornecedores são aprovados na Anvisa, os produtos são aprovados na Anvisa, a transportadora tem regularização sanitária. Então, assim, toda a cadeia do que é fornecido dentro da Supervida tem essa garantia, né, para que a gente mantenha essa confiança que as pessoas acabam construindo na gente através dos conteúdos que hoje estão no site, mas a gente tem canal no YouTube também, rede social, enfim, a gente dissemina conteúdo de uma maneira bem, bem importante, né? Legal. E vocês, antes até mesmo de lançar a loja virtual, ficaram ali 4, 5 meses aquecendo o público, né? Chegaram a ter 50 mil seguidores ali no Facebook, que era um espaço onde vocês já postavam conteúdo de qualidade. Me conta uma coisa, quando vocês montaram o projeto ali no final de 2018, início de 2019, o que vocês tinham certeza que tinham que fazer e depois na prática perceberam que não era bem aquilo? E o que vocês não faziam a menor ideia de que tinha que fazer e descobriram só na prática depois? Cara, que a gente tinha certeza que a gente tinha que fazer e depois a gente viu que não era bem por aí, eu acho que... Putz, não, essa eu não sei, porque a gente entrou muito de coração aberto, assim, de, puta, estamos começando uma coisa nova e a gente vai ter um espírito aberto, assim, de tentar errar, voltar atrás, tal. Então, acho que não tinha nada assim que a gente tinha toda certeza que tinha que fazer. Muita coisa a gente estava experimentando mesmo. Uhum. Teve Agora, o algo que a que gente não... surpreendeu vocês?
Tem. Uma coisa que surpreendeu a gente bastante, a gente construiu um negócio do jeito que eu falei, né? Pensando em venda ao consumidor. Então, a gente pôs na nossa cabeça, é B2C, essa que é a dor que a gente está resolvendo, e nosso foco vai ser consumidor. Surpreendentemente, hoje, em torno de 20% da nossa receita é B2B. São pequenas clínicas, casa de repouso, até casa cirúrgica, às vezes compra da gente, home care que fica com falta de produto, plano de saúde já comprou com a gente. Então, tem todo um grupo aí de pessoas que fazem comprinhas pulverizadas, que acabam também sendo um cliente que a gente não tinha a menor ideia. Até estava numa reunião hoje e perguntaram, mas qual que é o perfil? Falei, putz, não sei, a gente ainda está aprendendo, porque a gente não pensou nisso quando a gente montou, né? Mas é uma coisa que aconteceu. Uma outra coisa que a gente não deu a devida importância no começo e que foi bem impactante para a gente foi o WhatsApp. A gente nem tinha pensado em abrir canal de WhatsApp e tal. A gente não tem o telefone, tem e-mail, tem outros canais de comunicação e a nossa compra ela é papum, né? A pessoa entra e compra. Não é. Na verdade, a pessoa tem um monte de inseguranças, não telefona por causa do custo, e o canal de WhatsApp ele foi uma diferença muito grande. Outra coisa que surpreendeu muito a gente entrou com essa ideia de que era uma compra papum, né? Que a pessoa ia entrar no site e comprar. E não, na verdade, a gente vê que, em média, a pessoa interage com a gente 6 vezes antes da compra. Se a média é 6, significa que tem gente que interage 20 vezes. Entra no site, lê um artigo, sai, vê no Facebook, volta, telefona, volta, entra no WhatsApp, volta, tal, até ela tomar coragem de comprar. Que é uma coisa lógica, se a gente pensa, né? Tudo quando a gente vê depois fica lógico. A pessoa ela tem medo de comprar e não receber. Então, ela precisa construir essa confiança na marca, né? Antes de comprar. Isso era uma coisa que a gente não tinha dado o devido peso quando a gente começou. Legal. Eu acho que uma coisa muito bacana que vocês tiveram um mindset bem diferente nisso do projeto do que a maioria, vocês estavam realmente de coração aberto, né? Vocês falando, a gente está começando um negócio novo, a gente quer testar e validar. Os primeiros 6 meses, principalmente, a maior preocupação de vocês era construir uma autoridade, um reconhecimento de marca. E a gente sabe que e-commerces que têm uma marca forte vendem muito mais. A gente tem observado aqui na Hubify que uma forma muito legal de a gente olhar que a campanha no geral, que a estratégia no geral está funcionando, é a taxa de conversão da campanha institucional. Daquela quando a gente compra a nossa própria marca. Porque às vezes as pessoas falam, mas eu preciso comprar a palavra-chave, minha marca? Precisa. E é super barato, questão de pouquíssimos centavos, e é o aumento da conversão dessa campanha que mostra o sucesso geral da estratégia. Por quê? A pessoa só vai procurar o nome da marca se ela já conheceu a marca de alguma forma. E muitas vezes o custo de aquisição da primeira venda é altíssimo, perto do ticket médio. Então, a gente precisa trabalhar a marca para que as pessoas voltem a comprar, e voltando a comprar, vai diminuindo o custo de aquisição de cada cliente. E, com isso, a estratégia como um todo fica lucrativa. E ela não fica lucrativa por conta dessa dinâmica toda em poucos meses, né? E eu achava sempre muito legal. Algumas vezes você falava, gente, vamos validar a tese agora e depois a gente vai ajustando. Eu sempre admirei bastante isso na estratégia de vocês. Queria saber se você quer comentar ou acrescentar alguma coisa. Uma coisa que, assim, primeiro eu acho que é isso, né? Uma vez eu li uma frase que para mim é muito importante, diz assim, marca é o que as pessoas falam de você quando você não está na sala, né? Então, é a percepção que as pessoas têm daquela empresa, né? E no nosso caso, a gente tem muita consciência de que não é uma compra por desejo que a pessoa faz com a gente, é uma compra por necessidade, né?
Então, uma compra por necessidade significa que muitas vezes a pessoa ela não tem muito dinheiro para errar, né? O dinheirinho que ela tem que comprar aquilo, tem que chegar na casa dela porque a vida dela depende daquilo, né? Então, é um pouco diferente de outros tipos de compra que a pessoa faz pela internet. Então, por isso também, além de eu pessoalmente acreditar muito nessa coisa da marca que representa uma empresa que faz as coisas sérias e tal, também tem essa percepção de que no setor saúde a compra é por necessidade. Então, a gente entende bastante a insegurança de quem vai comprar, a preocupação de quem vai comprar. E a maneira da gente debelar isso, né, da gente mostrar que a gente vai cumprir o que a gente está prometendo, que no fundo é isso, né, cumpra o que você disse que quer fazer, com essa construção de marca, com essa coisa da pessoa receber sempre um conteúdo interessante para a vida dela. Então, a gente não tem uma coisa de, não, só vamos comunicar o que tem que dar conversão, tal. A gente separa bem a parte editorial da parte comercial, e a gente acredita muito nisso, nessa cauda longa, né? Uhum. E na recorrência, né? A gente tem uma característica também interessante que a recorrência na saúde, por outro lado, também é alta, porque a necessidade está lá. Se a gente cumprir o que a gente está prometendo, fizer um bom trabalho, fizer um bom preço, só vai voltar a comprar, né? Então, a gente pode até ter um CAC mais alto, mas a gente tem uma recorrência bem mais alta também. Uhum. E aí a importância de ter ferramentas de automação para a gente entender o tamanho e como se comunicar com essas pessoas, né? Tem que ser, né? Não dá para fazer. Se o negócio é escalável, é de internet, não tem como você querer falar. A gente gostaria de poder falar com cada um e tal, mas a gente tem que criar automações e análises, porque não tem como, né? Eu lembro quando implantou até o do abandono de carrinho, foi bem sensível, né, o aumento de conversão, né? Poxa, foi muito. O abandono de carrinho, por exemplo, ele para a gente, ele tem duas funções. Uma é a conversão, recuperar, né, aquela venda, e a outra coisa é a gente entender os padrões de abandono de carrinho. Porque, às vezes o abandono de carrinho ele é um alerta para a gente, né? Porque a pessoa que abandonou o carrinho, ela queria comprar, ela tinha achado que o preço estava adequado para ela. É uma necessidade que a gente sabe que ela tem, não é uma compra de impulso, e alguma coisa aconteceu que ela abandonou, né? A gente não tem nenhum tipo de taxa que aparece na hora do checkout, o preço é o mesmo do começo ao final, então não foi isso. Então, o abandono de carrinho ele também muitas vezes mostra para a gente coisas que a gente não está vendo na plataforma, e a gente descobre quando vê que tem muito abandono de carrinho, a gente vê que é um sinal de alerta. Boa. E aí uma coisa que eu acho legal, o pessoal que está assistindo, eu vou te perguntar, eu já sei a resposta, mas eu acho legal a gente compartilhar com todo mundo. Quanto tempo demorou para ficar pronto o teu e-commerce, o teu portal de conteúdo? Cara, quando a gente foi para o ar, foi tudo junto, né? Não tinha a plataforma de serviços, ela é separada, fica até num domínio separado, que é o Cuidado Suprevida, mas a plataforma de conteúdo e produtos ela é junta porque a gente trabalha num conceito de deixar as coisas juntas, né? Para gerar como a gente não é agressivo em venda, a gente gera esse contexto da pessoa ter tudo à mão ali. A gente levou 6 meses desenhando a gente foi meio em paralelo, né? Com o desenho de modelo de negócio e o desenho da plataforma. Levou 6 meses, foi para o ar, mas mudou um monte de coisa, né? Na verdade, a plataforma que está no ar hoje está bem longe daquela lá. E ela, posso dizer que ela nunca fica 100% pronta, né? Todo mês tem site para atualizar. Toda hora. A nossa fila de desenvolvimento, ela nunca acaba. A gente sempre... Porque também tem um negócio que, como é um negócio de plataforma, a gente tem 2 clientes, né? Tem o cliente consumidor e o cliente parceiro, porque a gente conecta os parceiros, né? Num modelo de rede de franquia. Então, o parceiro, ele tem uma experiência de usuário também, né? Então, a gente, ora está melhorando a experiência do usuário consumidor, ora está melhorando a experiência do usuário
parceiro. E às vezes a gente está colocando funcionalidades de negócio entre uma coisa e outra. Então, por exemplo, isso que eu falei das compras de B2B, né? Gerou para a gente a necessidade de permitir que o parceiro optasse se ele ia vender só para pessoa jurídica, só para física ou ambas. Isso aí já gerou um monte de desenvolvimento. Foi desenvolvimento do back-end para ele, do front-end para o consumidor, como é que a gente ia trabalhar essa regra de negócio no banco de dados. Então, isso é dinâmico, não tem... Tudo que a gente aprende, a gente tenta aportar na plataforma, né? Então, não vai acabar nunca. E aí, assim, além disso, é importante a gente pensar que tanto questão para a gente aparecer cada vez melhor e num volume maior de buscas no Google, a gente precisa constantemente atualizar o site, o e-commerce, o blog, com as melhores práticas. O Google, ele atualiza o seu algoritmo, né? A forma que ele lê os sites, escolhe quem aparece nos primeiros lugares constantemente. Então, uma vez o site pronto, não quer dizer muita coisa de 6 meses. Precisa olhar e atualizar. É uma mudança constante. Em e-commerce, portal de conteúdo, essa realidade ela é ainda maior, porque depende do tráfego orgânico. O tráfego orgânico, o pessoal que está assistindo a gente, ele pode converter até 3 vezes mais em cliente do que o tráfego pago. Então, eu costumo brincar que o tráfego pago, fazendo a comparação até com a questão de saúde, aquela pessoa que quer ficar forte, quer ficar saudável, se vai investir em anúncio, é a mesma coisa que tomar anabolizante para ficar forte, né? Pode funcionar ali rápido, mas no longo prazo você acaba viciando. E a partir do momento que você parou o anabolizante, no dia seguinte você já começa a sentir diferença. Já você fazer exercício, ir numa nutróloga, demora para trazer o resultado que você quer, mas é uma coisa consistente e saudável. Um investimento, né? Diferença de custo e investimento. Quando você faz um conteúdo bacana ao longo do tempo, você vai acumulando aquele conteúdo que vai sendo mapeado pelo Google, que vai te trazendo tráfego e tal. O pago não, né? Você pagou, entra o usuário, mas depois você parou, acabou. Você não tem nenhuma mais-valia nisso, né? Pô. Queria que você falasse também um pouquinho da segunda fase, né? Da segunda etapa. A hora que vocês já tinham validado as primeiras ideias, que já tinhas trabalhado mais forte a questão de conteúdo, como é que foi essa mudança para fundo de funil? Quais foram as principais decisões? O nosso raciocínio, né, no começo foi assim, bom, precisamos ser conhecidos e mostrar que a Suprevida existe. Então a gente começou para perguntas, não sei se o pessoal assistindo aí tem alguma dúvida. Ó, Rodrigo. Voltei. Desculpa, gente. Imagina, fechou. Ele apareceu uma mensagem de problema de internet e fechou a janela. Vixe. Bom, entrei pelo celular. Estava falando da mudança, né? Da gente ter deixado de fazer ads abertos e jogar para o fundo de funil, né? Isso, na verdade, foi uma consequência do ganho no orgânico, né? Quando a gente largou, a gente tinha 0 de orgânico, porque o site não era nem mapeado e o Google também não dava muita credibilidade para a gente. Conforme a gente foi melhorando no orgânico e trazendo esse tráfego topo de funil pelo orgânico, aí a gente decidiu ser mais mira laser nos ads. E aí a gente jogou para fundo de funil para realmente quem já está na decisão de vou comprar o produto tal, da marca tal, e a gente quer disputar essa compra. Então foi a grande mudança que a gente fez. Que, aliás, tem até uma ideia aí que se defende no mercado que não se faz anúncio de Google para impulsionar artigo de blog. E o caso de vocês é um exemplo muito claro de que sim, dependendo do momento da estratégia, dependendo do propósito, faz sentido sim fazer, porque ali no primeiro momento vocês queriam divulgar muito mais o portal para ter uma marca mais reconhecida e a hora que vocês viram que o negócio funcionava orgânico, vocês mudaram a chave
para fundo de funil, para venda mesmo, né? E a gente precisava também, porque a validação para a gente, né, do produto, ela tinha dois lados, né? Tinha o lado de validar com o consumidor e validar com os parceiros que entram na plataforma. Então, eu precisava mostrar, como eu não tinha parceiro, eu não tinha venda. Precisava mostrar alguma coisa. Então, o que a gente começou a mostrar? O tráfego. Então, para fazer tráfego, a gente precisou fazer esse impulsionamento. Eu, pessoalmente, acho que não tem nenhuma resposta que possa ser assim, tamanho único, né? Da pessoa, não se faz isso, ou se faz aquilo, tal. Eu acho que tem que ter uma análise de cada caso, de cada estratégia, expectativa de quem está liderando o negócio, que era a conversa que a gente tinha com vocês aí o tempo todo. Se a gente não faz uma coisa personalizada, acaba que não fica folgado de um lado, apertado do outro, né? Então, eu não sou muito fã dessas coisas assim, grandes verdades assim. Acho que tem que ir adaptando. E posso dizer hoje que a estratégia, que o projeto Supervida, ele gera resultado? E como é que vocês, aliás, como é que vocês metrificam, medem se gera resultado? Tem muita gente que tem dúvida de como fazer isso no e-commerce, em diferentes momentos do e-commerce. Cara, a gente, tem uma meta final de tudo que é venda, né? GMV. Na verdade, a gente tudo para a gente, porque a nossa ideia é assim, a gente serve as pessoas, né? E a gente concretiza esse servir as pessoas, atender as pessoas nos momentos de saúde dela, com a venda, né? Então, a venda é que é o indicador de que a gente está cumprindo o nosso propósito. Então, esse é o principal para a gente. E aí a gente tem alguns precursores dessa venda, né? Um é o CAC, que a gente monitora, usuários orgânicos, usuários pagos, taxa de conversão, mas isso a gente foi construindo ao longo. Na verdade, até hoje a gente ainda fica pensando quais são os melhores indicadores, tal. Então, também a gente não teve essa ansiedade de, vamos já sair com um set de indicadores e tal, que é o padrão de mercado. Se a gente está se propondo a fazer uma coisa diferente, a gente não pode ficar adotando padrões, né? E acho que isso é uma realidade para todas as startups. Então, a gente foi vendo com o tempo quais indicadores faziam sentido. Quando a gente começou, não tinha sentido eu ver venda, não tinha venda. Quando tinha uma venda lá, era por sorte, então não dava. Agora, não. Outros indicadores precursores importantes para a gente, por exemplo, é o número de SKUs. Né? Quantos produtos eu ofereço na plataforma? Isso, para mim, é um precursor da venda, porque aquele tráfego orgânico todo vai entrar, vai achar produtos interessantes, vai querer comprar. Então, a gente pensa muito dessa forma. Na plataforma de serviços, por exemplo, que ela começou mais recente, em setembro, eu ainda não estou preocupado com o número de transação, eu estou preocupado em popular. Então, para mim, ali é número de profissionais cadastrados. Vai chegar uma hora que vai ser número de transações. Né? A gente, no caso, ela é gratuita e está totalmente gratuita agora nesse período. A gente subiu uma função de teleatendimento agora lá, mas o meu objetivo lá é popular. Então, a métrica e a meta, ela vai mudando conforme o objetivo e a maturidade, né? E você acha que isso se aplica a qualquer e-commerce, às vezes até mesmo empresa que não é e-commerce, uma startup de SaaS ou empresas tradicionais que têm um site, mas não vendem pela internet? Essa ideia de começar um projeto com a mente aberta e depois você vai olhando para os melhores indicadores? Cara, eu acho que depende um pouco da maturidade até do empreendedor, né? Que nem no meu caso, a gente começou com a mente muito aberta porque era o primeiro empreendimento de internet que a gente estava fazendo. É lógico que tem aprendizados agora, se eu for fazer outro, que eu vou carregar comigo, né? Mas eu acho que assim o espírito de errar, né? Não é o fail fast, né? É o fail and learn fast. Né? Então, é o espírito de, poxa, ser desapegado e falar,
vou fazer e vou ver o retorno, esse espírito eu acho que vale para qualquer um que quer se propor a fazer uma coisa nova, né? Porque se é novo, o passado não é um indicador, né, para o futuro. Então, eu acho que sim. Ô, Rodrigo, a gente recebeu 2 perguntas aqui do pessoal que está assistindo. Primeiro, vou ler aqui a primeira. Muito legal a história da Suprevida. Eu gostaria de saber quanto a Suprevida começou investindo, qual foi o retorno, quanto investem hoje e o retorno. Eu acho que não é Pô, todo o número eu que a quero gente fala saber aqui. qual é o nome do seu Venture Capital e se a gente pode assinar um NDA já, cara, para responder. A segunda pergunta também pergunta a Roy. Se você puder falar alguma coisa sem entregar o jogo, eu acho que também é bem estratégica essas informações, né? São sigilosas nossas, né? Não chega a entregar o jogo, mas são sigilosas. A gente teve já de investimento perto de R$1 milhão de reais. A gente tem tido um crescimento bacana, aí o nosso GMV cresce mais ou menos 30% por mês, cresceu 60% agora nesse mês da Covid, porque tem muita gente em casa e as pessoas precisam de assistência. Que mais que ele tinha perguntado? Era Roy. Basicamente, qual que é o teu retorno, né? Aí o ROI já está muito sensível. O que eu posso dizer é que ROI também, assim, eu não sei se a pessoa quiser complementar, se ela quer saber ROI de marketing, ROI de ads, ROI geral, ou ROI em que tempo, porque ROI também depende do momento. Se for o ROI da empresa, hoje não tem ROI nenhum, é negativo, a gente ainda está em cash burn. Tem um ROI projetado ao longo do tempo do desenvolvimento da empresa depois que ela passar do break-even, aí tem os cálculos de como é que você faz o ROI, tal. Isso é um ROI geral do investimento na empresa. O ROI do marketing é um desafio, porque a gente tem esse lado de conteúdo e de ads. Então, a gente calcula o ROI como um todo, né? Tudo que a gente faz para comunicar a existência da Suprevida e o que ela faz, a gente põe nessa conta para calcular o ROI. E o ROI de ads aí é aquela conta do Google mesmo, que o Fábio consegue explicar 1 milhão de vezes melhor que eu, inclusive aprendi com ele. A gente vai marcar depois um webinar só para falar de ROI. Tem ROI, tem ROAS, tem uma sopa de letrinhas aí, a gente explica tudo no detalhe. Mas eu acho que o principal que você pode compartilhar com o pessoal existem várias formas de olhar ROI, e assim, o ROI de negócio, a gente está falando de 1 ano e meio já de projeto. O Rodrigo mesmo falou, cara, estou queimando ainda, né, o capital de investimento. A gente estava validando tese, agora está crescendo, ainda quero mais popular, para entender que a gente precisa ter um fundo, um bolso fundo num projeto. As coisas não acontecem em 2, 3 meses, né? A gente precisa uma longa trajetória. Já o retorno sobre cada canal ou o retorno do marketing em geral é uma outra forma da gente olhar. Num primeiro momento, por exemplo, acho que eu posso até comentar isso aqui, quando a gente estava falando lá de aconteceu uma venda por sorte, ali, como é que a gente mediria retorno? É tráfego? É mais difícil, né? Então, ali o retorno também era horrível se a gente pudesse medir pela métrica correta. Então, depende muito do ponto de vista. Para e-commerce, a gente tem visto muito trabalhar ROAS, que é o retorno sobre investimento em anúncio, né? E aí a gente olhar por canal. Porque se a gente for olhar tradicionalmente, um anúncio, às vezes, no Facebook, ele também não é um anúncio que vai te trazer, dependendo do segmento, a maioria deles não traz um retorno específico. Ele vai trabalhar mais ali compartilhamento de conteúdo, ele talvez trabalhe bem remarketing, na maioria das vezes. Então, realmente, não é tão simples responder ROI. Até aí, acho que a mesma pessoa que está vindo como anônima pergunta, mas o ROI do marketing mesmo, que ele diz aqui, estou perguntando mesmo do ROI de marketing. A Hubify ajuda vocês com isso? Eu me adianto aqui falo, é um trabalho de 4 mãos. A gente não consegue sozinho definir ROI. O cliente, obviamente, se tem um parceiro como uma Hubify, precisa dos nossos insumos para ajudá-los a traçar ROI. Eu brinco que é igual a gente brincar de par ou ímpar. A agência sozinha não joga e o cliente sozinho não joga. Os dois precisam estar muito bem entrosados. E aí eu acho que o case da Suprevida é muito bom porque a gente
se entrosou rápido e trabalha bem em conjunto, né? Um ponto aí, Fábio, que eu acho que também é legal para essa pessoa que está perguntando, é entender o que é retorno em cada momento. Exato. Né? Porque, por exemplo, o que eu falei, na plataforma de cuidados, o retorno para mim é número de usuários anunciantes. Não é transação ainda, não vai ser receita, porque ela é gratuita. Então, isso é um retorno. Retorno pode ser usuários, número de usuários, número de leitores, número de pessoas cadastradas na newsletter. Então, acho que a primeira coisa é entender o que é retorno. Por quê? Por exemplo, mas isso aí não é dinheiro. É dinheiro, porque isso impacta no valuation da empresa. Então, primeiro eu acho que eu preciso entender o que é retorno. Aí depois eu vou ver quais são os investimentos atrelados e vou criar algum racional que, no fundo, tem como objetivo eu metrificar para eu poder ver, estou melhorando ou estou piorando. Né? No fundo, é isso. Ou seja, a fórmula corriqueira de ROI, que é receita menos investimento dividido pelo investimento, nesse caso específico, ele não traduz o resultado como sucesso, que é o que você está dizendo. Para mim, o sucesso hoje ele não está atrelado ao ROI tradicional. O meu ROI é diferente. Nesse momento, por exemplo, tem uma outra empresa que eu sou cofundador, e o disclaimer é que ela também é cliente da Hubify, que é uma plataforma de software as a service, de gestão de risco. Lá é bem esse ROI basicão mesmo, tipo, quanto a gente gasta, quanto o cara assina, quanto que é o lifetime value de quem assinou. Aí, o que eu vejo assim nessa jornada que eu tive até agora é que muitos desses cálculos são para SaaS. Essas formulazinhas padrões para software as a service vai redondo, para e-commerce maduro, às vezes vai redonda também, mas para outros tipos de coisas tem que fazer adaptações. E lá ainda é um B2B enterprise, né? É um serviço mais... Arroz com feijão total de marketing. Uhum. Legal. Bom, indo agora para a questão da Covid, falando de crise, né? Como é que vocês têm lidado com essa enxurrada de informações e até como os principais venture capital soltaram cartas no mercado dizendo, olha, prepare-se para Armagedon, daqui a pouco vai ter zumbi na rua, vocês têm que só pensar em runaway, runaway, runaway. Como é que vocês estão lidando com tudo isso? É claro que vocês estão no mercado que está crescendo, né? Se a gente for pegar, até uma coisa legal para comentar com o pessoal que está assistindo. Fevereiro desse ano tinha sido o recorde de tráfego orgânico de transações, mesmo no mês curto com carnaval. Em março, que a gente pega ali a última quinzena que foi impactada mais pelo coronavírus, teve um crescimento orgânico de tráfego de 62% e de transações de 58%. Isso não é sorte, isso eu trabalho lá desde 2018. Mas eu queria saber, como é que vocês olharam tudo isso? Porque a gente vê um movimento de muito pânico ainda nos empresários. Gente querendo cortar marketing. E eu vejo que marketing, em alguns casos, é o que traz a receita, que é a outra coisa que a gente tem que tomar cuidado. Não é só cortar despesa, né? Enfim, queria que você contasse como é que está sendo esse contexto aí com vocês. Eu acho assim, para a gente, né, é isso. A gente está no setor saúde. A gente tem uma tese de atendimento domiciliar e a Covid, no final, validou a nossa tese. Né? No fundo, tudo isso que acabou acontecendo validou a tese que a gente tinha. Então, eu vejo que conversas que antes eu falava, e às vezes a pessoa achava que era um pouco de papo de startup, né? Tal, o cara agora ele vê que é concreto mesmo, porque por vezes ele está passando isso na vida dele, está comprando álcool gel, máscara, tal. Aliás, álcool gel a gente tem no site, máscara infelizmente acabou, mas nós vamos conseguir mais. Então ele está vivenciando, né? Então validou a tese. O que eu acho é que, assim, dependendo do setor da startup, realmente vai ter um período aí ruim, sei lá, quem trabalha com imóveis, por exemplo, né, as transações caíram.
e vão ficar caídas por um período. Quem trabalha com turismo, coisas de turismo também, compartilhamento de carro, essas coisas vão dar uma caída mesmo, mas vão retomar, porque a humanidade vai voltar a funcionar. Então, eu acho que só precisaria, nesses casos, calibrar a estratégia. Talvez agora é uma estratégia muito mais de reforço de marca e tal, mas se manter o mind share do consumidor e do investidor, ele continua importante. Estava contando para a gente aí, né? A questão da... Acho que você está no mudo agora, Rodrigo. Verdade. Você chegou a finalizar a tua resposta? Estava falando de investimento, despesa, né? Caos. Você chegou a finalizar? Falei que, no fundo, é aquela coisa de ver qual que é o retorno e... a sua pergunta, na verdade, era como é que ficam as startups nesse momento, né? Foi que, no nosso caso, a gente teve um crescimento muito grande, então a gente teve que lidar com esse crescimento e que outras startups de outros setores talvez tenham problema de uma paradeira mesmo agora, que está em imóveis, compartilhamento de veículo, locação de patinete, esse tipo de coisa, vai dar uma parada, mas depois vai voltar. Então, talvez um investimento em marca faça mais sentido agora do que alguma coisa voltada para conversão, mas que você manter o mind share dos seus clientes e dos seus investidores sempre dá retorno, né? E para a gente finalizar aqui, uma última pergunta. Até porque você está dentro de um segmento que te faz ser muito bem informado sobre o que está acontecendo. O que vocês estão imaginando aí para os próximos meses, né? Quanto tempo vocês estão imaginando que a gente vai ficar em lockdown? Quando que vocês acham que a economia volta a se recuperar? Enfim, quais são as suas expectativas aí para o futuro? Cara, você sabe, isso é que nem querer adivinhar a taxa do dólar ou o preço do petróleo, né? Missão impossível. Você pode errar, falar qualquer coisa que depois você vai estar errado mesmo. Você está dizendo que a gente vai dar uma opinião igual o economista dá, é isso? Isso. Que nem o Waze, depois vai ajustando para acertar o tempo de chegada. Mas o que eu imagino, né, pelo que a gente está ouvindo, tudo mais, é que vai ter esse pico agora. Talvez esse esteja menos grave no Brasil do que em outros países por causa da temperatura, da condição climática. Mas deve agravar aí dentro desse mês, depois vai voltar a cair. A preocupação maior que tem é de ter um retorno da onda acabar a quarentena. A outra preocupação que tem aqui no Brasil é como é que isso está acontecendo, por exemplo, nas favelas, nas regiões mais desfavorecidas, né? Difícil falar em afastamento social. A crise econômica, essa eu pessoalmente acho que bem profunda, porque nunca ninguém desligou a economia mundial assim ao mesmo tempo, né? Nem guerra. Guerra se tem economia de guerra. Então, os impactos vão ser grandes e o Brasil entra fragilizado. Já tinha um desemprego alto, a gente já tem um problema orçamentário, né? Não adianta ficar achando que o Estado brasileiro vai fazer muita coisa, porque ele já está em situação ruim financeira. Então, eu acho que, infelizmente, a gente vai ter um período ruim. O lado bom é que muita coisa que precisa no Brasil e estava andando muito devagar, acelerou agora. Então, talvez o Brasil saia como um ambiente de negócio melhor no final da crise, e isso talvez trave uma série de amarras que a gente tem. Mas é impossível prever pelo simples fato de que não tem benchmark. Isso nunca aconteceu no mundo. Entendi. A gente tem uma visão parecida. A gente só tem defendido bastante, batido bastante na tecla que é a hora da gente ver que não existe uma solução comum para todo mundo, que a gente tem que viver um dia após o outro, fazer planejamentos semanais e, principalmente, ter muita empatia para com todos os envolvidos com a nossa empresa, né? Desde do time, mas também os fornecedores. Se a gente começar a não balancear bem
todos os stakeholders da nossa empresa, cliente, fornecedor, time, sócios, a chance da gente dar um tiro no pé e de provocar um espiral negativo, ela é muito grande. O fornecedor que eu simplesmente comunico que daqui 9 meses, daqui 90 dias eu volto, ele vai ter que demitir alguém, que vai deixar de gastar num lugar, que vai deixar dali, isso volta. Então, a gente precisa entender todo mundo que a gente precisa se adaptar a novos tempos, o normal vai ser um novo normal, e que quanto mais a gente se ajudar, como comunidade mesmo, menor vai ser o impacto para todo mundo. E aí a gente pode sim sair menos machucados no final dessa crise. Então, essa é uma coisa que a gente tem batido bastante na tecla por aqui. E talvez aproveitar esse período, né, de instabilidade. A instabilidade ela pode ser ruim. Se você tem coisas que pode melhorar na sua vida, na empresa, nas relações, essa é a hora, porque nesse momento está todo mundo muito aberto a mudanças, né? Então, escolher, né? Você vai achar que a instabilidade é inimigo ou amigo e tentar trabalhar com ela. Perfeito. Maravilha. Rodrigo, o papo foi muito bom. A gente acabou passando aqui de 1 hora. O programado era 30, 40 minutos, mas acho que a conversa realmente estava muito boa. Tem que falar muito, nós dois. Mas parece que o tempo voou. Parece que a gente está 15 minutos conversando. Obrigado mais uma vez aí pela parceria, por aceitar o convite. A gente vai colocar esse webinar também depois no nosso site. Se o pessoal quiser assistir de novo, ou para pessoas que não puderam assistir ao vivo. E peço para o pessoal que está assistindo, continue acompanhando. A gente deve ter aí mais 10, 15 webinars na sequência, mais ou menos 2, 3 por semana. A ideia é ter papos descontraídos como esse, focado no segmento, falar de marketing digital, mas também falar de como tomar decisões e avaliar o atual contexto, tá? Rodrigo, brigadão mesmo, de coração. Deixo aí também agora aberto para as suas palavras finais. Bom, valeu, meu amigo, obrigado. Fica em paz, se cuida, todo mundo que está assistindo aí. Vamos tomar os cuidados todos, que no final é difícil, mas uma hora acaba. E a gente vai sair mais forte de tudo isso aí. Com certeza. Obrigado, gente. Um abraço e a gente se vê no próximo webinar. Abraço, Rodrigo. Tchau.